Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado por estar ao vivo com a gente aqui na TV Alem. A gente começa falando dos projetos que foram votados há pouco pelos deputados estaduais. A gente já vem então aqui para a nossa tela. 4 matérias estavam pautadas, 3 delas foram votadas efetivamente na sessão de hoje. O projeto de lei de número 103 de 2024, que estava pautado em redação final para a sessão de hoje, não foi votado porque o deputado Paulo Duarte está representando a Assembleia Legislativa em um evento que discute questões tributárias, até mesmo questões ligadas à reforma tributária. Então a matéria ficou para votação amanhã, na sua redação final. O próximo projeto, também em redação final, foi votado na sessão de hoje, é o projeto de lei de número 130 de 2024. O autor é o deputado Júnior Mock. Como eu disse, matéria discutida, votada e aprovada na sua redação final, que é aquele projeto de lei que equiparou os direitos de pessoas com neurofibromatose aos de pessoas com deficiência. O deputado Júnior Mock justifica lá no seu projeto que essa medida ameniza um pouco as dificuldades diárias que as pessoas com neurofibromatose têm e amenizando, uma das maneiras é que possibilitar que essas pessoas tenham acesso aos direitos aqui em Mato Grosso do Sul que as pessoas com deficiência também têm. O projeto então agora aprovado em redação final, com a redação final aprovada, vai para a sanção do governo. O terceiro item, votado na sessão de hoje, projeto de lei de número 291 de 2024, o autor é o deputado Lídio Lopes, matéria discutida, votada e aprovada na sua discussão única, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Missionário Cristão Sentinela Sem Fronteiras, que fica aqui em Campo Grande. Até na justificativa do projeto a gente tem a justificativa do deputado Lídio Lopes, que o Instituto ele atua na promoção de ações que impactem positivamente a sociedade em várias esferas, incluindo a educação, cultura, meio ambiente e assistência social. PL 291 de 2024, então também aprovado na sessão de hoje. O próximo item e o último projeto da pauta de hoje, projeto de lei de número 104 de 2024, a autora é a deputada Gleice Jane, matéria discutida, votada e aprovada na sua primeira discussão, que institui aqui no nosso estado o protocolo e o diploma antirracista. O que a gente até extrai do próprio projeto de lei da deputada Gleice Jane, que essa matéria ela quer incentivar estabelecimentos de grande circulação aqui no nosso estado a voluntariamente adotarem medidas de prevenção e conscientização e acolhimento também às vítimas de racismo, todo um processo de educação dentro das próprias empresas, e o governo do estado teria então a possibilidade de fazer a emissão de um certificado, que aquela empresa é uma empresa antirracista. E, de certa maneira, também impactar positivamente no seu público. PL 104 de 2024, então, aprovado na sua primeira discussão, que é a avaliação da constitucionalidade dos projetos. Agora a matéria segue para análise das comissões de mérito, antes de voltar para o plenário para uma segunda discussão. Bom, esses então foram os 3 projetos votados na sessão de hoje. Os parlamentares que também deliberaram sobre um requerimento, 31 indicações, uma moção de repúdio, 6 moções de congratulação e uma moção de pesar. Esse então rápido balanço dos debates de hoje aqui no plenário Júlio Maia. Bom, vocês já viram aqui na nossa imagem, a deputada Gleice Jane chegou aqui com a gente no estúdio. Deputada, muito bom dia, mais uma vez muito obrigado por topar vir conversar aqui com a gente. Eu falei do projeto da senhora que foi votado em primeira discussão, mas eu queria primeiro falar do assunto que a senhora falou hoje na tribuna durante o grande expediente, que é uma questão que não é nova, Gestão de anos iniciais, município, estado, e a senhora trouxe esse tema hoje, Mais uma vez, bom dia. Um bom dia especial a todas as pessoas que estão nos assistindo. E hoje, de fato, a gente trouxe com bastante preocupação, mais uma vez, essa pauta da gestão do primeiro ao quinto, porque há uma compreensão que eu entendo equivocada de que o primeiro ao quinto ano tem que ser gestão da rede municipal e as demais do Estado. E eu falo que isso é um olhar equivocado, porque a Constituição, a LDB, ela diz que o ensino fundamental, que isso constitui do primeiro ano até o 9º ano, é prioridade do Estado e do município. Então, ambos têm responsabilidade igual em relação do primeiro ao 9º ano. E a gente vem percebendo nos últimos anos que há uma inversão, uma compreensão dessa legislação que colocou os primeiros ao quinto na rede municipal, o 6º ao 9º na rede estadual e o Estado com o ensino médio. Que a lei diz que o município tem obrigatoriedade, tem como prioridade trabalhar
o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental. O Estado tem como obrigação trabalhar o ensino fundamental e o ensino médio. E o ensino superior é para o governo federal, né? Isso não significa que uma rede não possa atender uma outra especificidade. O município, se ele der conta de atender o que é a obrigação dele, ele pode ter, inclusive, ensino superior dentro da rede, e assim também para a rede estadual. Isso é o que diz a legislação. Mas na compreensão da organização da gestão política desse processo, a gente percebeu que houve essa divisão. E nesse dividir, já faz alguns anos que a gente acompanha isso em Dourados, eu acompanhava isso muito como professora e como sindicalista também, a gente percebe que é uma sobrecarga do município, né, e o Estado em situação de maior vantagem. Então, a situação de Dourados hoje, para a gente ter uma noção, a gente tem 49 escolas, a gente tem 39 centros de educação infantil, mas a gente tem apenas 24 escolas estaduais. Então, é muito desigual essa proporção no atendimento à educação. Então, o maior número de alunos está na rede municipal, o maior atendimento está na rede municipal e o maior problema também está na rede municipal, porque toda vez que tem uma ação judicial porque falta vaga nas escolas, a realidade que a gente vive hoje em Dourados é porque tem faltado muitas vagas para as crianças desde o primeiro ano. Toda vez que falta vaga, o juiz determina que as crianças entrem na rede municipal. E isso vai criando uma situação de superlotação dentro das salas de aulas do 1º ao 5º na rede municipal. E traz um monte de outros problemas, né? E aí eu falo agora como professora mesmo. Uma sala de aula com uma quantidade adequada de estudante, a qualidade do trabalho é uma. Uma sala de aula em que eu tenho uma superlotação, mais estudantes dentro da sala de aula, isso desorganiza o espaço físico, isso desorganiza todo o processo educacional e o resultado na qualidade da educação é outro. Então se faz muito urgente que em Dourados se construa novas escolas e que o governo do estado construa escolas de 1º ano ao 9º ano para atender essa demanda que é urgente, muito urgente nesse momento. E mais do que isso, há um desejo do estado de construir escolas de período integral no ensino médio. E desde que a gente começou a acompanhar esse processo, a gente percebeu que a demanda maior de educação no período integral, ela era, por parte da população, ela vem muito mais nas séries anteriores ao ensino médio do que realmente no ensino médio. Então, acho que o governo do estado poderia construir escolas de período integral desde o 1º ano até o 9º ano. Construir escolas com capacidade, com condição adequadas a essa faixa etária, né? E garantir que atenda o desejo do estado de ter escolas de período integral e ao mesmo tempo que atenda as famílias e as crianças. Então, é uma reivindicação que eu tenho trazido das mães, das famílias, né, para ter educação de período integral e que tenha primeiro ano também já na rede estadual em Dourados. Deputada, para a gente aproveitar o tempo, eu ia fazer uma pergunta que a senhora acabou no final da resposta da senhora. A senhora matou a minha dúvida. Então vamos falar do projeto da senhora que foi aprovado hoje em primeira discussão, né, que cria esse protocolo antirracista aqui no nosso estado. Então hoje a constitucionalidade já foi avaliada, está indo o projeto para as comissões de mérito. A senhora inclusive já declarou o voto, né, até com relação ao posicionamento da senhora. O quanto que a senhora acredita, então, que empresas, locais de grande circulação, engajados em uma política, em protocolos antirracistas, até nos seus funcionários, no ambiente da empresa, pode ajudar a mudar um pouco esse cenário que a gente, infelizmente, ainda tem aqui, não só no Mato Grosso do Sul, mas no país? A gente precisa, assim, primeiro, um dos objetivos do projeto é a gente fazer as pessoas refletirem. Porque na medida em que a empresa começa a capacitar os seus funcionários, a querer compreender esse processo do racismo, isso por si só já faz a gente construir um outro ambiente de trabalho. Mas há uma preocupação muito grande porque o racismo é uma violência cruel, uma violência que deixa marcas na vida de uma pessoa por uma vida inteira.
mas que é uma violência muito silenciosa. Nem sempre a gente percebe que há uma pessoa em situação de violência, nem sempre a pessoa que está sendo vítima de violência, ela consegue perceber que aquilo é sobre a sua condição racial, a sua cor, as suas características. Então, a gente percebe que essas são violências silenciosas, mas são violências muito duras, muito cruéis. Então, a gente precisa construir uma outra sociedade. E as empresas, com espaço, empresas e ambientes de grande circulação, tendo como um protocolo o cuidado com essas pessoas, a gente passa a fazer as pessoas que circulam esses espaços a se sentirem mais acolhidas, a se sentirem fortalecidas, a terem coragem de enfrentar essas violências, né? E a gente faz com que as pessoas que estão no processo do trabalho, que muitas delas também são vítimas do racismo, né? Que elas consigam perceber, ter um olhar diferenciado para a sociedade. Então, o objetivo também é a gente criar uma outra lógica de sociedade, uma sociedade sem violências, uma sociedade que seja inclusiva e que respeite as pessoas nas suas diferenças. E aí, isso é super importante aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque nós estamos falando de uma pauta antirracial, e antirracial significa que a gente tem sempre um olhar muito mais para as pessoas afrodescendentes, para as pessoas negras, mas a gente também tem um estado que tem uma população indígena muito grande e a gente tem uma situação muito parecida, não é necessariamente de racismo, mas de xenofobia, que é a vinda dos imigrantes para cá. Então, tudo isso são situações em que a gente... Porque o que é a violência, o que é o racismo? É quando a gente acha que aquela outra pessoa é diferente da gente e é inferior a gente. Então, essa relação que a gente estabelece na sociedade de diferenças e de colocar quem está numa situação de inferioridade ou de superioridade, é esta relação que gera as violências, né? Então, pensar essas situações, ter esse protocolo, ele é importante. E é uma forma também do governo do estado, né? A proposta é para que o governo institui um certificado, que ele também tenha um controle, que ele também possa saber quem é que está discutindo, como que estamos avaliando, quanto que precisa melhorar nessa política. Então passa a ser também um instrumento importante do governo para que o governo também consiga ter dados, ter elementos e fortalecer essa política. Então esse é um primeiro passo. A gente espera que isso comece a entrar em vigor logo e a gente vai acompanhando essa política para poder melhorar sempre. Bom, só reforçando então, essa matéria foi aprovada hoje em primeira discussão pelo plenário, agora vai para análise das comissões de mérito com os relatórios, volta para votação em segunda. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por sempre atender o nosso convite, uma excelente semana para a senhora. Eu que agradeço, um grande abraço para todos os ouvintes, todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo e continuem nos acompanhando, porque aqui é a casa do povo, é a casa de vocês e a gente está aqui para isso. Um grande beijo para vocês. Obrigado mais uma vez, deputada. 11h18. Bom, um assunto que nós falamos muito na semana passada aqui na TV Alemes, nossos produtos jornalísticos como um todo, foi a relicitação da BR-163, né? Esse pregão aconteceu na última quinta-feira, a atual concessionária vai seguir à frente da rodovia. O deputado Júnior Mock representou a Assembleia Legislativa lá em São Paulo nesse pregão e hoje conversou com a Lívia Machado e disse que deve cobrar da CCR um cronograma atualizado de investimentos. E a concessão da BR-163 aqui em Mato Grosso do Sul voltou a ser tema de debates na Assembleia Legislativa. O deputado Júnior Mock fez um requerimento pedindo uma perícia técnica a respeito dos investimentos da nova concessão que será realizada no estado. E o senhor acompanhou também o leilão realizado no estado de São Paulo sobre a empresa ganhadora. Eu gostaria que então o senhor comentasse para a gente a respeito disso. Bom, primeiro que eu fui lá, né, para acompanhar, para presenciar o leilão de um lance só, né? Apenas a Motiva compareceu, apresentou o envelope, enfim, teve o lance vencedor e assume agora a concessão da BR-163 em substituição à CCR-MS Vias. Entretanto, a Motiva nada mais é que a CCR com um nome diferente, né? Para mim,
até certo ponto é lamentável ver que apenas uma empresa se interessou. Ou o negócio é tão ruim assim da concessão, ou é um jogo de cartas marcadas. Não dá para você, né? Não dá para mim falar se é isso ou aquilo. Mas, enfim, o que nós estamos agora na discussão, quando nós apresentamos o relatório, a denúncia ao Ministério Público, o item inicial era suspensão do leilão para oportunizar sentar à mesa com a concessionária. Né? Como isso já é fato consumado com esse leilão, vem o segundo tópico, que é a perícia técnica e contábil para aferir o que a concessionária CCR-MS Vias, que era detentora da concessão no contrato original, né? Nós queremos a perícia que vai dar para nós, né, vai aferir o quanto foi que ela levantou de empréstimos em bancos públicos com o objetivo de investir nas obras da rodovia. Nós fizemos o levantamento de 3.996, não foi questionado. O quanto ela arrecadou de pedágio nesse período até agora, na mudança da concessão, e o quanto desse dinheiro foi investido na rodovia. Afinal de contas, ela recebeu o dinheiro do contribuinte, do cidadão que passa pela rodovia. Então, todo esse dinheiro, ele tem que ser revertido em obras, né, e na operação da concessão. Portanto, o leilão não elide a responsabilidade da CCR-MS Vias em prestar contas da concessão que ela recebeu em 2014 e agora findou com essa repactuação passando a ser a motivo. E o que o senhor deixou claro é que as investigações, elas têm que continuar, é importante que isso aconteça, e o Ministério Público Federal continue, então, à frente dessa situação que o senhor colocou e com a colaboração dos demais deputados aqui da Casa de Leis. Com certeza, né? Não parou no leilão. Nós queremos agora, daqui para frente, né, vencida essa repactuação feita com a motiva, que ela venha a esta casa, que representa a sociedade sul-mato-grossense, que nós possamos convidar os prefeitos, os vereadores, as entidades que representam a sociedade, para vir aqui entender essa repactuação, a quantidade de quilômetros, onde vai ser feito, o cronograma de ações, para que a gente possa acompanhar passo e passo, para que nós não cometamos o mesmo erro do passado e deixar muito tempo, né, a rodovia sem o cumprimento do cronograma estabelecido previamente. Então, entendo que agora, mais do que nunca, nós temos que estar atentos, nós temos que acompanhar, e a empresa que assumiu a concessão tem que cumprir aquilo que está pactuado. Lívia Machado para a TV Alemes. Obrigado, Lívia, pelas informações. Lívia, então, trazendo aí um dos temas da sessão de hoje, né, que a gente vem acompanhando já há bastante tempo aqui na Alemes, a questão da BR-163, agora acompanhar, tendo atualização sobre essa vinda da CCR até a Alemes. Você que acompanha a gente vai ficar por dentro de tudo. 11h21, e a Glaucia já está aqui com a gente para trazer os destaques, Thiago, do site. Bom dia, Glaucia. Bom dia. Então, ontem a gente até teve, inclusive, com transmissão da TV Alemes, a reunião uma das frentes parlamentares que o deputado Renato Câmara coordena, né, da Unidade de Conservação Ambiental. Tema importante e muitos pontos debatidos nessa reunião ontem, né? A matéria, Thiago, está bem completa, né, do Oswaldo, que é o jornalista lá do portal, e ações de conservação e regularização de unidades, né, de conservação, foram debates ontem durante toda a reunião. Na matéria, quando você acessa a matéria, você vê que vários temas foram levantados durante a reunião. Entre eles, gente, a questão da situação de regularização de unidades de conservação que ameaça a expansão em áreas em torno ali da capital. Também foi um tema debatido ontem. Outros projetos como Ave Símbolo da Mata Atlântica, Amigos e Amigos de Aves, Programa Um Dia no Parque. Então, toda a matéria completa você tem detalhada essa questão. Outro assunto discutido, gente, foi o manejo integrado do fogo, né, que é instituído por um decreto desde 2021. Então a gente sabe que a seca está próxima aí e a frente parlamentar já está debatendo esse assunto. Então uma matéria completa que trata do assunto no nosso portal.
Pois é, esse ponto é interessante, você trouxe por último, Glaucio, você falou, né, a gente está entrando no período de seca, a gente até tem o primeiro frio do ano chegando agora, essa semana, né? Esse frio até que vem com chuva, mas o nosso inverno que costuma ser seco é um assunto importante, matéria do Oswaldo, então tá lá completinha para você. Isso, nosso portal traz tudo completo. Essa notícia em especial, eu e o Thiago estavam conversando antes da gente entrar aqui, que tem muitos temas que tratam sobre esse assunto, as unidades de conservação, não só em Campo Grande, mas em todo o Mato Grosso do Sul. O deputado Renato Câmara, presidente da frente, é que está conduzindo esse trabalho. Então, muito bacana e muitos temas aí em debate que a Assembleia aí toma à frente para discutir. É isso aí, al.ms.gov.br. Glaucia, é isso. Até amanhã. Um abraço, Thiago. Tchau, gente. Valeu. 11h23, agora nós vamos falar de projeto de lei que começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. O autor é o deputado Roberto Achioca, que quer promover algumas mudanças em uma lei já aprovada pela Casa no ano passado com relação à obrigatoriedade de acostamentos em futuras novas pavimentações de rodovias estaduais. Esse projeto de lei aqui visa adequar, melhorar o que foi proposto ano passado. Já em 2023, eu havia feito uma indicação para o governo do estado que as rodovias estaduais fossem construídas com acostamento. O ano passado, nós aprovamos uma lei do deputado Caravina que dizia que o acostamento, mas sem a obrigação da pavimentação, com ou sem a pavimentação asfáltica. Aqui eu estou colocando compulsoriamente que seja feita a pavimentação asfáltica no acostamento e que tenha largura mínima de 2,5 metros. Por que a pavimentação asfáltica? Porque se você fizer uma rodovia e fizer um acostamento sem pavimentação, teremos muitos problemas. A questão da drenagem, a questão da sustentabilidade, enfim, são problemas técnicos que serão corrigidos através desta obrigatoriedade de pavimentar os acostamentos, de forma que nem tenhamos aquele degrau, porque às vezes você tem a pista de rolamento e o acostamento está num nível mais baixo. Isso é muito perigoso. Então, que o acostamento esteja pavimentado da mesma qualidade que a pista de rolamento. Matéria, então, que começa a tramitar aqui na casa e, como a gente sempre explica, né, é inicialmente analisada pela CCJR. 11h26, na semana passada nós trouxemos a repercussão de uma fala do deputado Caravina com relação a denúncias contra sindicalistas que vieram participar de debates aqui na Alemes, né, representantes dos peritos papiloscopistas. O deputado Caravina cobrou o governo na semana passada com relação às sindicâncias abertas, teve a resposta, então, na sessão de hoje, pediu que esse processo termine o quanto antes possível. Solicitando celeridade na condução do auto de investigação preliminar instaurado pela Coordenadoria Geral de Perícias em face dos peritos oficiais papiloscopistas, em decorrência de denúncia anônima que apura a ausência de servidores públicos de seus postos de trabalho para participarem de atividades de interesse da categoria na Assembleia Legislativa, evitando dessa forma prejuízos emocionais e funcionais aos servidores. Senhor presidente, deputado Zeca do PT, Lia Nogueira, eu me pronunciei na semana passada em relação a esse auto de investigação que foi feito em razão dos servidores terem vindo até essa casa prestigiar a votação e aprovação de um projeto de lei de autoria do Executivo, dando a oficialidade aos peritos papiloscopistas. A indicação, deputado Zeca, é que haja celeridade na apuração. Na minha opinião, deveria ser arquivado de pleno. Mas, se eles querem apurar se houve prejuízo a fato dos peritos papiloscopistas estarem aqui, que apure, mas que faça rápido. Isso aqui está dando transtorno emocional dos servidores. E aí a consequência disso é o prejuízo à população, porque esses profissionais estão trabalhando nos municípios do estado e aqui na capital. Então é um absurdo você ficar fazendo uma sindicância para punir, porque existe uma briga de classe que não aceita que os peritos sejam oficiais, porque só eles são oficiais. Na verdade, uma picuinha. Também durante o pequeno expediente, o deputado Pedro Kemp relatou dificuldades de mães atípicas que são beneficiárias do programa Energia Social Conta de Luz Zero, que mesmo tendo aderido ao programa, na última fatura de energia elétrica receberam a conta integral. Agora eu recebi aqui duas mães atípicas que estão relatando um problema que estão enfrentando com a questão da energia.
a tarifa social, o programa do governo do estado, que isenta o pagamento da conta de energia para quem consome até 220 quilowatts. E muitas mães estão reclamando que neste mês receberam a conta para pagar e elas estão dentro desse critério, né, do consumo até 220 quilowatts. Mas tem também a situação daqueles que são dependentes e que necessitam de aparelhos que consomem energia, no caso de crianças com doenças raras, crianças com deficiências graves, são pessoas que têm uma dependência desses aparelhos e, portanto, a família consome mais energia. Neste caso, essa família teria o direito de isenção também até 550 quilowatts, né? E isso não está sendo cumprido por parte da da Energisa, né? Eu estou aqui com a conta, né, de energia de uma família que deveria ser beneficiada, ter conta zero, e está sendo cobrado neste mês. Então é isso. A redação final fica por aqui. Agradeço pela sua audiência nesse primeiro programa da semana, né, repercutindo aqui os debates dos deputados estaduais. Amanhã, a partir das 7h45, primeira discussão com a Maritê Kogo e Gustavo Fax, já antecipando os assuntos que devem pautar tanto a sessão plenária como também a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que você também acompanha ao vivo aqui a partir das 8 horas da manhã. Mais uma vez, obrigado pela audiência. A redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária.